Declaro aberta a terceira reunião da Comissão Externa destinada a acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos do Ministério da Educação, bem como da apresentação do seu planejamento estratégico. Encontram-se à disposição dos senhores deputados cópias da ata da segunda reunião, realizada no dia 21 de maio de 2019. Indago se há necessidade da leitura da referida ata. Fica dispensada a leitura da ata, não havendo quem queira retificá-la, em votação a ata. Os deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada. A ordem do dia de hoje foi convocada com o objetivo de deliberar requerimentos. Assim, vamos iniciar a nossa deliberação. Primeiro requerimento, número 13 de 2019, da senhora Cris Tonieto, que requer a realização de audiência pública pela Comissão Externa de Acompanhamento do Ministério da Educação para debater sobre Base Nacional Comum Curricular. Convidados, José Eduardo de Oliveira e Silva, professor, doutor e pesquisador, Fabiana Von Abel, professora e pesquisadora, e Alexandra Rufino, professora e mãe. Para encaminhar a votação, concedo a palavra à autora por 5 minutos para encaminhar a matéria. Obrigada, presidente. Apenas gostaria de fazer um aditamento. Queria substituir, por favor, a Fabiana Von Abel, que é professora e pesquisadora, que se encontra hospitalizada, pela professora Patrícia Júlio, e gostaria de solicitar também a substituição da Alexandra Rufino pela professora Fernanda Dactani. Todos são especialistas no assunto e creio ser de grande valia essa oportunidade de realização de audiência pública. Muito obrigada, presidente. Consulto o plenário se há algum parlamentar que deseja encaminhar a votação. Em votação, o requerimento, com as alterações propostas pela deputada Cris Tonieto. Os senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Vou partir para o item 9 da pauta, devido à presença da deputada Rose Modesto, para a gente poder aguardar o professor Jael. Então, vamos para o requerimento número 21 de 2019, da senhora Rose Modesto, que requer a realização de audiência pública para debater planejamento e preparações para a aplicação do Enem em 2019. Concedo a palavra à autora por 5 minutos para encaminhar a matéria. Obrigada, deputado João Campos, presidente neste ato desta comissão. Cumprimentar também o deputado Felipe e todos os colegas aqui, nossas equipes presentes. Dizer o seguinte, senhor presidente, que esse requerimento, ele fala sobre a possibilidade da gente fazer discussão com alguns técnicos, algumas pessoas, que eu já vou, inclusive, aqui nominar alguns, sobre a questão do Enem. Há uma preocupação muito grande, uma vez que já está próximo, a gente vê a gráfica que faria, né, que vai rodar as provas do Enem, quebrada, falida, a mesma empresa que nos últimos 10 dias, semana passada, também ficou muito clara a desorganização, já tem uma investigação também sobre a prova do ensejo. Então, enfim, levando em conta a nossa preocupação com o calendário do Enem e com a segurança dessa prova, né, então eu estou propondo aqui que façamos uma audiência pública para fazer essa discussão. Eu só gostaria de incluir, e gostaria de pedir a Vossa Excelência que fizesse a inclusão, deixar aqui registrado, também da participação do representante do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, do INEP, o senhor Eduardo Deschamps, presidente do Conselho Nacional de Educação, o CNE,
Também senhor José Francisco Soares, professor titular aposentado da Universidade Federal de Minas Gerais e ex-presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, entre 2014 e 2016. Também da senhora Maria Helena Guimarães, aí secretária executiva do Ministério da Educação. E da senhora Maria Inês, fundadora da Faculdade de Educação da Unicamp e ex-diretora de avaliação para certificação de competências, sendo responsável pela criação e a implementação do Enem. Né? Então, eu acredito que, com certeza, será uma audiência importante, né, para esse exame nacional. Eu percebo aqui, nesta casa, né, muitos deputados preocupados com esse tema e acredito que a nossa comissão externa vai poder dar uma bela de uma contribuição nesse momento com o nosso país, com os estudantes, com os professores que estão imobilizados, se organizando e podendo ter um pouco mais de tranquilidade. Então, é muito importante que nós façamos esse acompanhamento. Né? Então, é bom ouvir aqui as partes envolvidas para, de fato, a gente ter um pouco mais de tranquilidade em relação ao Enem 2019. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada. Parabéns, deputada Rose, pela iniciativa. Acho que vai ser de grande valia para essa comissão e para esse parlamento. Consulto o plenário se há algum parlamentar que deseja encaminhar a votação. Em votação, o requerimento com as alterações apresentadas. Os senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. É o 18. Requerimento número 18 de 2019, do senhor Felipe Rigoni, que requer informações sobre as diligências do Ministério da Educação para elaboração, aprovação e implementação do Sistema Nacional de Educação e do funcionamento da Instância Permanente de Negociação e Cooperação Interfederativa. Concedo a palavra ao autor por 5 minutos para encaminhar a matéria. Bom, primeiro cumprimentar o deputado João, que é o presidente de hoje da nossa reunião, cumprimentar os outros parlamentares que estão aqui. E a ideia desse requerimento, basicamente, é a seguinte: quando o PNL foi instituído, né, e foi reconfirmado lá em 2014, estava previsto, em 2016, até 2016, a criação do Sistema Nacional de Educação, que basicamente seria a instância que coordenaria as ações federativas, né, que diria quem é responsável pelo quê, né, entre União, Estados e municípios. Né? E isso a gente tem um gap ainda em relação a isso até hoje. Então, é entender, por parte do MEC, como está sendo feito as diligências, de fato, para determinar e para criar o Sistema Nacional de Educação, para a gente ter essa coordenação federativa do sistema educacional brasileiro, de fato, bem implementada. E, além disso, dentro desse assunto, a instância permanente de negociação e cooperação, que tem a ver com essa definição de quem vai ser responsável pelo quê dentro das instâncias federativas, ela estava prevista para se reunir 2 vezes por ano. E até hoje, pelos relatos e pelos documentos que temos, ela não se reuniu nenhuma vez. E a gente quer saber, inclusive, qual é a previsão da primeira reunião dessa instância e quais seriam os assuntos a serem tratados e como que a gente vai, de fato, tratar esse assunto, que é importantíssimo, que é a governança do sistema educacional brasileiro no âmbito do MEC. Então, basicamente é isso. Diga. Verdade, é verdade. Eu só queria fazer uma alteração, que é a seguinte: em várias partes do requerimento a gente cita a peça 26. Né, e não tem problema ela estar aí, só que ela pode confundir um pouco o requerimento de informação, então eu solicito a retirada dessas partes que tem a peça 26, justamente para dar mais clareza ao que a gente está requerendo. Consulta o plenário se há algum parlamentar que deseja encaminhar a votação. Em votação, o requerimento com as alterações apresentadas pelo deputado Felipe Rigoni. Os senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado.
Requerimento número 19 de 2019, do senhor Felipe Rigoni, que requer aditamento de audiência pública aprovada por esta comissão por meio do requerimento número 2 de 2019 para a inclusão de representante do CONIF, Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, secretário de Educação Superior do Ministério da Educação, e Márcia Abraão Moura, reitora da Universidade de Brasília, a UNB. Concedo a palavra ao autor por 5 minutos para encaminhar a matéria. Bom, nesse caso, a gente, que obviamente subscreveu o requerimento e encaminhar para que ele seja feito, e também solicitar uma nova mudança nesse requerimento, que é a seguinte, até a pedido do próprio deputado Vidigal, conseguir também incluir representantes dos estudantes nessa audiência pública e também representantes dos funcionários, dos servidores, tanto dos institutos federais quanto das universidades, para a gente ter ainda mais clareza sobre esse assunto no âmbito da audiência pública. É isso. Consulto o plenário se há algum parlamentar que deseja encaminhar a votação. Em votação, o requerimento. Os senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento número 14 de 2019, do senhor professor Jael Batista, que requer convite ao secretário de Educação Básica do Ministério da Educação para comparecer à comissão externa destinada a acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos do Ministério da Educação. Concedo a palavra ao autor por 5 minutos para encaminhar a matéria. Senhor presidente, é só referente ao requerimento 14, não é isso? 14 de 2019. Esse requerimento convida o secretário de Educação Básica do Ministério da Educação para vir trazer esclarecimentos sobre as propostas do Ministério sobre formação dos professores. Nós estamos aqui monitorando as metas do Plano Nacional de Educação. Dentre essas metas, 4 se relacionam à formação de professores, e essa comissão que acompanha o MEC precisa ter pleno domínio sobre as estratégias desse Ministério para esse assunto tão importante que é a formação docente no país. Muito bem, deputado professor Jael Batista. Eu destaco um caso que aconteceu e foi recorrente em outros requerimentos, que, no caso desta proposição, convida o secretário de Educação Básica do Ministério da Educação para participar de audiência pública, e o nome do secretário foi contemplado no requerimento número 4 de 2019, já aprovado por essa comissão. No entanto, como este novo requerimento indica um tema específico para a audiência, eu não vou prejudicar a indicação do secretário, que, a critério da comissão, poderá integrar uma outra mesa com um novo tema. Aconteceu caso semelhante em outros requerimentos, mas todos eles devidamente justificados devido à especificidade de cada audiência, que são tratando de matérias diferentes. Então, faz todo sentido que a mesma pessoa venha a mais de uma audiência pública. Eu consulto o plenário se há algum parlamentar que deseja encaminhar a votação. Em votação, o requerimento. Os senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Vamos para o requerimento número 15 de 2019, do senhor professor Jael Batista, que requer informações ao senhor ministro da Educação, Abraham Weintraub, sobre atuações do Ministério da Educação na defesa dos professores e implementação e fomento das ações de orientadores educacionais. Concedo a palavra ao autor por 5 minutos para encaminhar a matéria. Senhor presidente, nesse requerimento eu peço informações ao Ministério da Educação sobre as ações do Ministério para a defesa da integridade física dos professores e profissionais de educação nas escolas públicas brasileiras, das ações do Ministério, do planejamento do Ministério para combate à violência escolar
e especialmente aquelas ações e estratégias que não estejam ligadas à política de militarização do ambiente escolar. Ou seja, eu quero saber, e creio que essa comissão precisa saber, se a única estratégia do governo para combater a violência escolar tem sido a gestão compartilhada das escolas com as polícias militares dos estados. Aqui também eu peço essas informações para saber como está acontecendo a implementação e o fomento de ações e programas que multipliquem a presença do orientador educacional em âmbito nacional e que fortaleçam a sua atuação. E eu justifico, senhor presidente. Sobre a violência escolar, nós temos dados alarmantes. Primeiro, porque o Brasil é o campeão mundial do ranking de agressão contra professores. Também é o primeiro do ranking mundial de indisciplina escolar e de tempo gasto pelo professor para a obtenção de silêncio da turma. Também nós temos aqui um índice muito grave de professores que são vítimas de agressões verbais todos os anos. Então, nós temos justificativa estatística para fazer esse pedido, esse requerimento de informações. Além disso, nós sabemos que houve uma pesquisa da Fundação Lehman sobre qual era a primeira necessidade dos professores brasileiros nas escolas, e essa pesquisa apontou que a primeira necessidade dos professores brasileiros era apoio extraclasse de psicólogos ou orientadores educacionais. E essa pesquisa, que foi conclusiva no ano de 2015, ainda não recebeu atenção do poder público brasileiro. Então, por isso, eu faço, presidente, esse pedido de requerimento. Consulto o plenário se há algum parlamentar que deseja encaminhar a votação. Em votação, o requerimento. Os senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Vamos apreciar o requerimento número 16, de 2019, do senhor professor Jael Batista, que requer o convite ao senhor ministro de Estado da Educação para a realização de audiência pública na comissão externa destinada a acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos do Ministério da Educação. Concedo a palavra ao autor por 5 minutos para encaminhar a matéria. Eu vou ser rápido, presidente. Esse convite ao ministro da Educação se dá porque das metas do Plano Nacional de Educação, 4 estão relacionadas à formação de professores. Essa é uma política muito importante para o país. Nós não devemos nos esquecer que grande parte dos 20% dos alunos que tiram as piores notas na prova do Enem cursam exatamente o curso de pedagogia e os cursos de licenciatura. E nós precisamos ouvir do ministro qual é o projeto para melhorar a qualificação técnica dos docentes brasileiros, senhor presidente. Consulto o plenário se há algum parlamentar que deseja encaminhar a votação. Em votação, o requerimento. Os senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Vamos para o requerimento número 17, de 2019, do senhor professor Jael Batista, que requer informações do Ministério da Educação a respeito da Base Nacional Comum para a formação de professores da educação básica. Concedo a palavra ao autor por 5 minutos para encaminhar a matéria. Também serei rápido, senhor presidente. Nós estamos aqui justamente com a subrelatoria de formação de professores e a gente precisa de informações. Primeira informação, a gente quer saber qual a fase de tramitação está a Base Nacional Comum para a formação de professores da educação básica e qual o andamento para a finalização da aprovação. A gente quer saber quais as estratégias de implementação e efetividade da política de formação dos professores, como será garantido que as faculdades de educação vão aderir às propostas do documento, ou seja, qual é o plano do governo para gerar adesão, como o documento dialoga com a carreira do professor. Nós queremos saber se o Ministério visa expandir a base nacional para outras etapas da carreira
docente e para as demais etapas da carreira docente, se o documento propõe algum tipo de formação específica. Só para lembrar, presidente, 49% dos professores brasileiros não recomendariam a própria profissão e 71% dos professores em exercício consideram a sua formação insuficiente e reclamam do foco extremamente teórico das faculdades, que não ajudam na formação para a sala de aula real, aquela sala de aula que realmente é vivenciada no território brasileiro. Em votação, o requerimento. Os senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Vamos ao último requerimento. O requerimento número 20, 2019, da senhora Tabata Amaral, que requer a realização de audiência pública para debater critérios de priorização de financiamento público e de livre desenvolvimento da pesquisa na área de ciências sociais e humanas. Consulto plenário se há algum parlamentar que deseja encaminhar a votação. Em votação, o requerimento. Os senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Quero agradecer especialmente aos deputados Israel e a deputada Rose pelas iniciativas que muito são de interesses dessa comissão, seja na formação de professores, acompanhamento das medidas do Ministério, do Enem e tantas outras ações. E antes de encerrar a reunião, eu gostaria de agradecer a presença de todos, convocar nova reunião ordinária para o próximo dia 11, para a realização da primeira audiência pública desta comissão. Lembrando que a próxima reunião deliberativa será na terça-feira, dia 18/6, onde publicaremos posteriormente a pauta e informaremos a todos os senhores. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente reunião.